Quem foi Jó? Quem não é, escuta a regra, você vai saber. Quem não é fala? Ele fala de um homem. Ele fala sobre português. Ele fala sobre Jó. Jó é a imagem do servo de Deus sofredor. E a história de Jó mostra, muitas vezes, a nossa crença de que se você for a pessoa certa e correta, Deus vai te ajudar, é uma crença falsa. Porque Jó, mesmo sendo uma pessoa extremamente correta e fiel a Deus, ele sofreu todo quanto é tipo de merda na vida. Perdeu todos os bens que tinha, perdeu os filhos, perdeu a esposa e ficou doente, dos pés à cabeça. Então, mesmo diante de todo o sofrimento, ele permaneceu fiel e correto com Deus. Isso mostra que as pessoas estão enganadas quando acreditam que é só seguir a Deus que você vai ter uma vida abençoada e tudo vai dar certo. Não é bem assim que funciona. Não é? Pelo contrário, as pessoas boas acabam que são aquelas que muitas vezes mais sofrem. Enquanto os maus, eles prosperam. Os maus se dão bem. Porque o mundo não é justo. Por mais que Deus seja justo, esse mundo que nós vivemos não é. Então, é um livro, é uma história que trata sobre a natureza do sofrimento. Então Deus fala, reparou meu servo Jó, ninguém na terra é como ele. Aí vem Satanás e fala, esse caboclo, ele só é bom porque ele tem tudo na vida. Ele é rico, ele tem uma grande família, ele tem amor, ele tem saúde. Quero ver se eu tirar isso dele, se ele vai continuar fiel. Satanás fala com Deus. Aí o diabo falou, deixa eu tocar naquela. Aí Satanás vai junto ali com Deus, tirando tudo de Jó, e mesmo depois de perder tudo, Jó continua fiel. Jó teria vivido, segundo estudiosos, entre 2000 e 1000 a.C., mais ou menos ali no sul de Edom ou no norte da Arábia. Então Jó é um servo devotado a Deus, fiel. Ele é próspero, rico, ele é afortunado, tem sorte, tudo dá certo na vida dele, até Satanás chegar. Ele é justo, ele é bom, mas ele enfrenta um terrível sofrimento nas mãos de Satanás, nas mãos de Deus também, mostrando que Deus não é só um caboclo bonzinho. Deus também deixa merdas, dores e sofrimentos acometam a vida dos fiéis. Na história de Jó tem Bildade, Elifaz e Zofar. São 3 amigos de Jó que vêm confortar ele depois de perder tudo. Perder a riqueza, perder a família e perder a saúde. E vem debater com ele. Será que vale a pena, Jó, você ser um caboclo bom? Se tudo é errado na sua vida, se só acontece merda, se você perde tudo, mesmo assim, mesmo diante dos questionamentos, Jó permanece fiel. Tem o Satanás. Satanás não é o mesmo diabo do Novo Testamento, é o adversário de Deus, de seus anjos. Ele questiona a constância de Jó e propõe a Deus uma aposta sobre a fidelidade de Jó. Quer ver se ele perder tudo, você vai continuar fiel. Continua. Por isso Deus foi e restituiu, no final, tudo a Jó. Então foram testes para ver se a fé de Jó, de fato, era uma fé inabalável. E Jó permaneceu firme. Satanás então atormentou Jó de todas as formas. Tirou as riquezas, tirou a família, tirou a saúde de Jó. A pele de Jó foi coberta de dolorosas feridas, de chagas, que ele suportou também como parte das suas provações. Então, mesmo sendo uma pessoa boa, uma pessoa justa, fiel a Deus, o mal e o sofrimento pode acometer os fiéis. Quais são as características de Satanás no Velho Testamento, no Antigo Testamento? Ele é questionador, ele questiona Deus. Ele é o testador, ele testa Deus, ele testa as pessoas, ele questiona as pessoas. Faz com que as pessoas passem a questionar. Faz com que as pessoas passem a questionar. Ele não é necessariamente
Satanás aqui da história de Jó, como eu disse, não é o mesmo diabo do Novo Testamento. Então ele não é necessariamente a encarnação do mal, como o cristianismo prega. Ele é um tentador, é aquele que representa tentações, tanto para Deus quanto para os fiéis. Então Satanás ali de Jó não é o diabo que aparece no Novo Testamento, porque ele não é necessariamente o inimigo ou opositor de Deus. Então Satanás sempre é um adversário ou opositor. Em algumas circunstâncias ele é até amigo próximo de Deus. Esse Satanás aqui. Satanás significa justamente adversário. Diabo significa aquele que divide. Lúcifer significa anjo de luz. Então cada denominação que tem na Bíblia E o anticristo? o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, a Jesus, né? Aquele que é contrário, adversário de Jesus. O anticristo também é outra figura que tem, mas no Apocalipse, né? No anticristo da Bíblia. Tem o anticristo. Nos evangelhos e nas cartas não tem tanta figura do anticristo, mas no Apocalipse tem constantemente. Inclusive tem um número da besta lá que seria o anticristo. A besta é o 666. O número da besta. 666. Então, o livro de Jó mostra os mistérios da vida. E o grande mistério da vida é o seguinte: mesmo você sendo uma pessoa boa, isso não é garantia que as coisas irão dar certo na sua vida. Você pode ser uma pessoa boa e passar por tudo quanto é tipo de sofrimento, perder tudo, perder bens materiais, ficar pobre, ser uma pessoa ser pobre. Tem uma teologia hoje muito em voga dentro de algumas igrejas que é chamada teologia da prosperidade, que diz o seguinte: se você for fiel a Deus, Deus vai abençoar a sua vida e fazer você uma pessoa rica. O livro de Jó mostra que isso não é verdade. Por quê? Você pode perder tudo, você pode ficar pobre, pode ser miserável. A riqueza não é sinal ou prova da bênção de Deus. A saúde também não é prova da bênção de Deus, porque Jó fica todo doente, ter uma família numerosa e próspera também não é sinal disso. Então, a teologia da prosperidade é uma furada sob perspectiva lógica, mas é uma teologia que prospera. Por quê? Porque ela vem de facilidades. Ela fala para as pessoas que, se elas forem fiéis a Deus, Deus vai abençoá-las financeiramente. E quem não quer ficar rico, né? Quem não quer ser curado das doenças? Quem não quer arrumar um relacionamento, ter filhos, uma família? É isso que as igrejas prometem. Se estiver doente, vem cá que nós temos a cura, Jesus tem a cura. Se está pobre, cheio de dívida, vem para a igreja, Deus vai abençoar a sua vida. Você quer casar, tem família, você não arruma ninguém, está sofrendo por amor, vem para cá que você vai arrumar o amor da sua vida. É o que as igrejas oferecem. É tudo que Jó perdeu. Então, isso mostra que não há garantia de você ser fiel a Deus, que essas coisas irão te serem concedidas. Principalmente no Novo Testamento. Se você pegar o Novo Testamento, Jesus morre crucificado, os discípulos todos morrem martirizados, só João não morreu feliz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi degolado, André foi crucificado em X, os apóstolos, outro foi esfolado vivo, outro foi apedrejado. Ninguém teve uma vida fácil e boa, pelo contrário. Jesus dizia: o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Eu não sei de onde essa galera tira, mas elas conseguem fazer isso. E colocar na cabeça das pessoas que Jesus veio para abençoar financeiramente a vida dos outros, para livrar os outros de doenças, para livrar os outros de desilusões amorosas. Não é isso. Não há garantia alguma de servir a Deus e ter todas essas benesses. Então o livro de Jó trata justamente disso, esse grande mistério.
seguindo a mesma tradição, né, do judaísmo. São as três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Para o islamismo, eles são descendentes de Abraão, que tem lá no Antigo Testamento. Abraão teve um filho com uma escrava, com Agar. Esse filho chamou Ismael. Ismael teria dado origem ao povo árabe, e é o povo que depois vai se converter à religião islâmica, fundada por Maomé no século VII. Então, Maomé é o fundador do islamismo no século VII, depois de Cristo. O islamismo, então, vai ser uma outra religião monoteísta que começa a se expandir pelo Oriente Médio, pelo norte da África, chega até a Península Ibérica, Portugal, Espanha, tem muita influência, inclusive na cultura e na língua portuguesa, e hoje está envolvido lá na questão da guerra de Israel contra os palestinos. Israel, historicamente, eram os judeus, que é de onde vem o Antigo Testamento, o livro de Jó. Os palestinos, boa parte deles são árabes, muçulmanos, islâmicos, dependendo da religião de Maomé, que é o fundador do islamismo. Então tem raízes religiosas nessa guerra. Aquela região do Oriente Médio foi dominada pelos muçulmanos, pelo islamismo, desde o início. Começou o processo de expansão, eles começaram a dominar a religião do Oriente Médio. Depois o Império Turco Otomano, no século XIII, ele vai dominar, de fato, aquela região, vai ficar lá até o século XX. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Turco Otomano se dissolve, e aí os ingleses vão dominar aquela região, depois vão criar o Estado de Israel, e vão colocar lá os judeus que estavam dispersos, espalhados pelo mundo. Os judeus tinham sido expulsos da Terra Santa em 70 depois de Cristo, depois de uma invasão do Império Romano. O Império Romano destruiu aquela terra, os judeus se dispersaram. No século VII, os muçulmanos, o islamismo de Maomé, começam a dominar aquela região e começa a se instalar lá. Por isso que tem a guerra, por isso que tem esse confronto. Por quê? Os árabes muçulmanos dizem que aquela terra é deles, porque eles estão lá há mais de 1000 anos. Os judeus dizem que não, que a terra é deles, os israelenses. Por quê? Porque Deus havia prometido aquela terra para Abraão, lá no Antigo Testamento. Então tem essa briga que não vai ter fim nunca. Porque um quer eliminar o outro ali, naquele confronto, e não tem um lado certo, na verdade. Os dois estão errados. O Hamas invadiu lá, matou inocentes. O que matou brasileiro não tinha nada a ver com a história que a Bíblia de Israel. Israel cortou energia e água do povo da faixa de Gaza, o povo está sem energia e água, os hospitais estão sem energia lá, está morrendo nos hospitais, sem água, sem energia. Durante essa guerra. Então o islamismo é essa religião. Surgiu no século VII, com Maomé, o profeta. Ele teria recebido do anjo Gabriel as orientações para escrever o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Então, os discípulos de Maomé escrevem o Alcorão, que foi ditado por ele, e ele teria recebido essas orientações para escrever o livro do anjo Gabriel, que é o anjo de Alá. Alá é o Deus deles. E aí, depois começa as brigas dentro do próprio islamismo sobre quem seria o sucessor do profeta, e começa a surgir dissidências, surgindo as principais, os xiitas e os sunitas. Uma religião, a segunda maior religião do mundo hoje. A maior é o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de fiéis. A segunda maior é o islamismo, que está chegando aos 2 bilhões. Mais de 1,5 bilhão de fiéis. Tem alguma coisa? Está tranquilo aí? Está favorável? Então, por hoje é só. E não confie que Deus vai abençoar a vida de vocês com prosperidade, porque olha o que fez com Jó. Graças a Deus.